nossa aula. Então, muito boa noite a todos. Novamente ao Emerson, boa noite ao Sérgio, Lucas chegando. Então, a gente inicia aqui nessa nossa bela sexta-feira, mais uma vez, nossa aula de materiais elétricos e semicondutores. Senhores, boa noite, tudo tranquilo aí? Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Sim, Boa sim. noite, tudo bem? Graças a Deus. Então tá bom. Pessoal, seguinte, como todos, né, já sabem, estamos aí em período de avaliação das disciplinas blended, que é o caso desta nossa disciplina. Não sei se vocês já fizeram ou ainda não, mas peço aí uma atenção especial quanto à realização da avaliação no quesito quando forem parar para fazer, né? Ou seja, tem aí o seu cuidado de quando vão fazer isso, em que momento, porque tem um tempo, né, limite para fazer a avaliação, ou seja, vocês têm até o dia 10, mas tem 3 horas para resolver a partir do momento que iniciarem. Pensando nessa avaliação, né, e pensando que a gente trabalhou na aula passada o nosso seminário, conversamos um pouco sobre um monte de coisa, além, inclusive, do nosso conteúdo, nossos planos para hoje são dar uma olhada naqueles exercícios que vocês fizeram da unidade 3, ou seja, vamos resolvê-los, vamos discutir, vou apresentar para vocês o gabarito deles, e da unidade 4. A dúvida aí, a minha dúvida com relação a essas atividades eu me recordo que a gente passou por alguns destes. Foi só da unidade 2? Confirmem para mim. A gente teve uma aula que a gente se dedicou a resolver esses exercícios do nosso livro-texto. A minha dúvida é se foi só da unidade 2 ou se foi da unidade 1 também. O que vocês me dizem? Lucas, Sérgio, estão lembrados? Estou me recordando muito bem. Foram das 2 unidades. Então, eu não estou lembrado de se a gente fez da unidade 1. Então, quais são os planos? Bom, que a gente dê uma repassada, né, que a gente passe pela unidade 3 e pela unidade 4, que a gente converse um pouquinho sobre o assunto, que vocês tenham as respostas, né, ou seja, o gabarito em mãos, para que seja, né, sirva de preparação para avaliação. Algum de vocês já fez a avaliação? Não, ainda não, eu não fiz não. Ainda não? Então tá bom. Sugestão, tá? Não deixem para o último dia, não deixem para a última hora, tá? Essa recomendação permanece da mesma forma. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos dar uma olhadinha na unidade 3, depois a gente salta para a unidade 4, tá bom? E aí, se alguém se lembrar aí se a gente falou da unidade 1 ou não, a gente volta lá na unidade 1. Por quê? Assim como o Emerson perguntou antes de todos chegarem, a avaliação, essa avaliação oficial da segunda VA, ela abraça, né, ela engloba as 4 unidades, tá bom? Então, é interessante que a gente tenha aí sim resolvido, né, as questões. A da unidade 2 eu tenho certeza que a gente fez, só não me lembro se a gente fez a unidade 1, e hoje a gente trabalha a partir da unidade 3. O que eu vou fazer então? Vou compartilhar minha tela com vocês, que traz os enunciados, né, do nosso livro-texto das atividades, né, ou seja, da unidade 3, assim que eu encontrar aqui, só um minuto. Parará. Ops, achamos. E aí a ideia é a gente passando o olho, conversando um pouquinho sobre os enunciados e alternativas, e a gente vai, né? E a gente vai respondendo, e vocês vão tendo aí em mãos as respostas. A minha sugestão é que vocês tenham, de alguma forma aí,
ou anotar, ou marcar como é que eu vou dizer? No próprio livro digital, né? Quais são as respostas, tá bom? Bom, pessoal, tá todo mundo visualizando aí a minha tela? O nosso Faça Valer a Pena? Tranquilo? Este daqui é a unidade 3, tá? Seção 3.1. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Aqui, o nosso autor estava perguntando, né? Contextualizando, dizendo que no avanço, né, da eletrônica e da microeletrônica, nas últimas décadas, houve uma redução drástica, né, de custos por função implementada de um circuito integrado, e aí a gente, né, já discutiu um bocado sobre isso, sobre a questão de redução de custo, quando eu coloco todas as minhas, todas não, né, todas é muita coisa, mas boa parte das minhas necessidades de dispositivos dentro de um único encapsulamento, dentro de um único invólucro, ou seja, dentro do meu circuito integrado. E aí, devido exatamente a essas reduções de custo, ocorreu a viabilização do desenvolvimento de sistemas eletrônicos cada vez mais complexos, principalmente, né, com os nossos computadores pessoais, e conferiu a esses equipamentos mais inteligência, e por favor, pessoal, entre aspas mesmo, tá? A gente está falando ainda de dispositivos de lógica estruturada, tá? Nada de inteligência artificial ou coisa parecida, não, tá bom? Então, por favor, enxerguem literalmente essa inteligência aí como aspas mesmo, tá? Há diversos temas, aumentando a produtividade, que culminou com a prosperidade econômica nos anos 90. Aí, um tal de Gordon Moore, por acaso fundador da Intel, né, fez uma constatação sobre a capacidade de processamento dos computadores. E aí essa constatação ficou conhecida como a tal da Lei de Moore. O que dizia essa tal Lei de Moore? Dá uma olhada nas proposições. São 5 delas, né? Que a primeira delas diz que a capacidade de processamento dobraria a cada 18 meses, que o processamento dos transistores triplicaria a cada 12 meses, o processamento dos transistores continuaria o mesmo por pelo menos 12 meses, a capacidade dos diodos dobraria a cada 18 meses e a capacidade dos resistores dobraria a cada 18 meses. Pessoal, qual é a resposta? Não dá para ter muita dúvida não, né? Mas vamos lá. O que vocês acham? Essa daqui vocês fizeram já, né? Inclusive me entregaram. E aí, qual que é a resposta? Pessoal, na avaliação de vocês, as questões serão, né, algo nesse rumo. Então, a ideia da gente resolver essas questões é relembrar esses conceitos. Quando o tal do Gordon Moore estava falando sobre capacidade de processamento, ele estava se referindo a quê? A velocidade, né? Aquela velocidade de processamento em hertz, né? Frequência. Então, quando a gente olha aqui para uma letra B, por exemplo, em que me diz que o processamento dos transistores, como assim processamento de transistor? Não é transistor que processa nada, né? Quem processa alguma coisa são processadores. Então, isso aqui não tem muito sentido. O processamento dos transistores continuaria o mesmo, então o processamento de transistor não tem muito sentido. Se a gente estivesse falando de características de quantidade de transistores aumentando, de características evoluindo de transistores, aí faz sentido. Mas a expressão processamento de transistores não faz sentido. Capacidade dos diodos. Como assim capacidade? Capacidade de quê? Capacidade de corrente? Capacidade de tensão? Dobraria a cada... Também não tem muito sentido uma frase como capacidade de diodo. E capacidade de resistor. Bom, pessoal, quando eu falo de transistores e diodos, vocês se lembram, né, do que a gente está falando? Dos dispositivos básicos aí da eletrônica analógica,
que são os elementos que possibilitaram a produção, digamos assim, dos dispositivos da eletrônica digital, e essa tal de eletrônica digital que me possibilitou construir circuitos integrados, me possibilitou construir as aplicações que a gente enxerga hoje dentro, como citado anteriormente, né, computadores, smartphones, smart TVs, smartwatches, toda a eletrônica industrial que a gente vê hoje, toda a robótica, tudo isso foi baseado nos elementos da eletrônica analógica, diodos e transistores, tá? Mas não tem nada a ver com processamento. Quer dizer, transistor não processa informação. Transistor, ele amplifica um sinal ou ele comuta um sinal, tá? Quem processa são processadores. E capacidade dos resistores, resistor é um dispositivo passivo que, no máximo, limita a passagem de corrente. Resumindo, descartamos letras B, C, D e E, e aí permanecemos com a letra A. Então, segundo o nosso amigo Gordon Moore, a capacidade de processamento dos computadores dobraria a cada 18 meses. Certo? Ok? Senhores, alguma dúvida sobre isso daí? Só eu falei, né? Ninguém falou nada. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Tocar o barco. Questão 2. Bom, questão 2. Vamos lá. Com as pesquisas desenvolvendo os materiais semicondutores, a tecnologia avançou a largos passos. Na década de 80, por exemplo, foram desenvolvidas exponencialmente novas tecnologias para dopagem de semicondutores e a fabricação seriada em alta velocidade. Lembra lá da historinha de dopagem de semicondutores e fabricação de dispositivos de alta capacidade? Pois é, lá em 80 para 90 isso já começou enfim, e aí lá em 90 vieram circuitos integrados aos microprocessadores de alta velocidade com tecnologia MOS, que são dispositivos integrados em uma mesa epitaxial. O que é essa tal de mesa epitaxial? Do que se trata, pessoal? Quando a gente seria a letra C aí, né? Essa aí, né? Então, quando a gente falou lá de tecnologia MOS, que fique claro, né, que quando a gente... Vamos entender primeiro o enunciado, né? E sim, a resposta é a letra C, sim. Mas quando a gente falou lá de características dos nossos circuitos integrados, toda essa característica do circuito integrado, ela está relacionada diretamente à característica de quem o constrói. E quem o constrói, na verdade, são os transistores. Então, um circuito integrado ele é construído à base de transistores. Então, você tinha um circuito integrado à base de tecnologia de transistor bipolar de junção, o tal do TBJ. Você tinha tecnologia baseado nos transistores de efeito de campo, nos tais FETs, e tecnologia MOS. Essa tecnologia MOS, onde você tem uma mesa epitaxial, é quando você tem finas camadas de filmes superpostos, tá? Então, não tem nada a ver com circuito impresso, a gente não está trabalhando em nível da placa, digamos assim, a gente está trabalhando dentro do circuito integrado. Então, quando eu falo de circuito impresso, é como se eu estivesse trabalhando fora do circuito integrado. E não é isso, a gente está olhando para dentro do circuito integrado, tá? E muitos circuitos integrados montados em uma mesma pastilha de silício, não faz muito sentido isso, né? Quando eu falo que o circuito ele é integrado, não tem sentido nem usar a expressão, né? Muitos circuitos integrados. Eu tenho um circuito integrado dentro de uma pastilha de silício. Ah, mas o que esse circuito integrado faz? Não sei, é uma outra história. Depende de para qual finalidade ele foi projetado, tá? Mas não faz muito sentido. E
O único que poderia, né, causar dúvidas é quando eu tenho camadas de filmes colocadas lado a lado. Não era o caso. Essa mesa epitaxial, difícil falar, né? É quando eu tenho as camadas de filmes, né, dos nossos materiais semicondutores superpostos uma sobre a outra. Certo? Então, letra C. Bom, beleza. Para a terceira questão, disse que a integração de circuitos passou a ter uma importância muito grande pelo baixo custo e alto desempenho. Tamanho reduzido dos circuitos aliado à alta confiabilidade, bem como também à estabilidade de funcionamento. Ou seja, melhorou-se em diversos aspectos o fato de você integrar esses circuitos, integrar esses dispositivos dentro de um circuito integrado. Então, dessa maneira, foi possível obter componentes que antes eram montados e hoje são fabricados, né? Então, antes eu precisava de uma placa de circuito impresso, que sobre essa placa eu montava componentes discretos, né? Então, 1, 2, 3, 5 transistores, 1, 2, 5 resistores, 1, 2, 5 diodos, e isso me possibilitava implementar um circuito eletrônico, e assim eu montava um circuito, só que hoje esses dispositivos, esses elementos, esses transistores, esses diodos, esses resistores, estão todos dentro de um chip, dentro do meu circuito integrado. Por isso que ele diz que eles são fabricados. Então, a partir do conhecimento da confiabilidade, do desempenho e do baixo custo, como podemos definir um circuito integrado? Como é que eu defino um circuito integrado? Bom, dá uma olhadinha aí, pensa aí um pouquinho antes de eu fazer qualquer tipo de comentário. Para quem não está com o livro na mão, para quem não lembra da resposta, lê aí um minutinho e me responde. Como é que a gente pode definir um circuito integrado? Essa aí, no caso, é a letra D, né? Todo mundo concorda com a letra D? Eu concordo. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nas outras, né? Só para a gente, né, relembrar alguns conceitos, relembrar algumas tratativas, né, que a gente teve anteriormente. Um circuito integrado, dizer que ele é um dispositivo contendo somente transistores integrados em uma pastilha de silício, a palavra somente, por si só, numa afirmativa como essa, de cara já é um problema, né? Por quê? Porque a gente sabe que dentro de um circuito integrado, não tem como você ter somente transistores. Por quê? Porque a gente comentou inúmeras vezes que, por exemplo, para que eu tenha um circuito eletrônico, eu preciso limitar a passagem de corrente. Como é que eu limito passagem de corrente? Eu limito passagem de corrente através de resistores. Portanto, em qualquer circuito eletrônico, não existe somente transistores. No mínimo, eu tenho transistor e resistor. Aí de lambuja vai ter um diodo ali, e além de outros componentes. Ou seja, essa palavrinha somente aqui me traz um grande problema para essa primeira afirmativa. Circuito integrado pode ser definido como dispositivo elétrico? Aqui já não tem nem mais como continuar, né? Toda vez que eu uso a expressão circuito integrado, tal do CI, eu estou falando de um dispositivo eletrônico e não um dispositivo elétrico. Assim como a gente já descarta a letra C de cara, né? Dispositivo mecânico, tá meio longe, né? E vamos dar uma olhadinha na letra E. Dispositivo térmico. Ah, beleza, aquilo lá é um chuveiro elétrico. E o CI virou um chuveiro. Bom, não é também, né? Então, olhando para as 5 alternativas, talvez a letra A fosse a que pudesse induzir ao erro,
mas a resposta é a letra D, porque a gente sabe que ele é um dispositivo, inclusive, né, para deixar mais claro, microeletrônico pelo seu tamanho, com muitos transistores, a gente está falando de milhares de transistores, milhões de transistores, na verdade, entre, como a gente comentou, né, entre outros componentes integrados, né, todo mundo juntinho lá, todo mundo lá dentro de uma mesma pastilha de silício, um mesmo material de silício e interligado, né, com a capacidade de realizar várias funções. Então, a gente acaba tendo um dispositivo com um monte de transistor, com um monte de resistor, com um monte de diodo, às vezes interligado, mas que, na verdade, ele não é um dispositivo que faz uma única função. Ele pode realizar várias funções das mais genéricas possíveis. É só imaginar que um microprocessador, só imaginar que um processador, que um microcontrolador é um dispositivo microeletrônico. Então, ele executa, sim, várias e várias e várias funções, muitas vezes e muito mais limitado e regido pelo software do que pelo próprio hardware. Portanto, questão 3, letra D, é a letra correta. Beleza? Bom, vamos dar uma caminhada até o final da sessão 3.2, olha lá, ó. Lembra lá da nossa sessãozinha 3.2, que falou dos dispositivos SOC e 3D e C? Vamos lá, vamos ver o que ele está perguntando, o que ele está falando. Pessoal, eu vou passar a falar menos, até para a gente poder caminhar até o final, e aí a hora que vocês tiverem, quiserem falar alguma coisa, comentar, explicar, fiquem à vontade, tá bom? Beleza, então vamos dar uma olhada no que ele chama de, qual é o contexto. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês já se habituaram, né, a ler e a entender esse tipo de questão, não já? Quando eu falo esse tipo, questões dessa forma, ó, onde eu tenho um contexto, onde eu tenho um conjunto de informações que me dizem onde estou, qual é o contexto, eu estou falando do que mesmo? Não é simplesmente aquela questão que me pergunta o que é, como faz, para quê, cite, descreva, né? A gente digamos que, situado antes de qualquer questionamento. Então, ele está dizendo, olha, os dispositivos portáteis com telas sensíveis ao toque, como tablets, smartphones, estão aos poucos substituindo os desktops em grande número de tarefas que estamos acostumados, como, por exemplo, citar o envio e recebimento de e-mails, realização de pesquisas e organização de agenda. Assim, deixamos tarefas pesadas e jogos de altíssima resolução para os PCs. E cada vez menor, cada vez menor a linha que separa o que é possível fazer em dispositivos móveis e o que ainda depende de um PC. Bom, isso daí para a geração de vocês é muito mais notório, é muito mais usual do que para a minha geração, inclusive, né? Então, a minha geração, quando eu entrei na faculdade, os primeiros desktops estavam dentro de um laboratório de informática, dentro de um grupo de pesquisa de uma universidade federal. Estou falando de 1996. E hoje, smartphones muito mais poderosos que esses computadores, né, mas muito mesmo, estão na mão da imensa maioria das pessoas, tá? Então, aqui o contexto é dizer assim, olha, por meio de, literalmente, né, de evolução de hardware, que muitas vezes é puxada pela necessidade do software, a gente permite, foi possível desenvolver o que a gente tem hoje de tecnologia em dispositivos. Bom, e ele diz o seguinte, o nível de integração dos dispositivos em um único chip
que é o tal do SOC, tem algumas vantagens em relação ao nível de integração dos circuitos integrados convencionais. E aí a gente pode citar. Opa, vamos olhar em todas as alternativas, né? Então, ele está dizendo, olha, o nível de integração dos sistemas em único chip, né? E aí, o que a gente quer dizer com único chip? Eu estou dizendo assim, olha, já que agora eu não quero ter mais tudo separadinho lá, igual eu tenho na placa-mãe de um PC, de um desktop, onde eu tenho memória de um lado, processador do outro, placa de vídeo do outro, memória ROM, enfim. Agora eu estou colocando tudo junto, tá tudo dentro do único chip. Eu tenho vantagens? Bom, se tenho, quais são? Essa é a pergunta. O que dá para a gente perceber? Vamos olhar aqui as nossas alternativas. Ele diz assim, olha, na letra A, o aumento de velocidade de operação do sistema e significativa redução na potência dissipada. Menor velocidade na operação do sistema e aumento da potência, exatamente o contrário, né, da letra A. Menor velocidade de operação. Com aumento da velocidade, aumenta a potência dissipada e a potência diminui com a tensão aplicada. E aí, o que vocês acham? Vai para onde? Essa aí é a letra A, né? O aumento da velocidade de operação do sistema e significativa redução na potência dissipada. Me explique isso daí, eu não entendi muito bem, não. Até li todas as opções, eu não entendi, não. Fala aí. Por que da letra A? Ah, isso é minha rocha, né, Luciano? Que eu fiz essa atividade olhando pelo livro. Que eu só copio, vou lá no conteúdo, leio lá. Boa, boa, boa. Vamos lá, então. Quando a gente fala que um dispositivo SOC, num único chip, ele aumenta a velocidade de operação, não significa, a gente não está afirmando aqui que todo dispositivo SOC é mais rápido que qualquer dispositivo não SOC, digamos assim. Não é isso que a gente está dizendo. O que a gente está dizendo é que quando de uma configuração de um chip onde eu tenho os meus subsistemas, né? Ou seja, as minhas subfunções, os meus pedaços de hardware, todos dentro de um único chip, eu não tenho o atraso de comunicação que pode existir por exemplo, de um processador para uma placa de vídeo. Concorda comigo que se eles não estão dentro do mesmo chip, a informação tem que ser trafegada via física, via, por exemplo, uma trilha de uma placa? Ah, mas isso é um atraso muito pequeno. Sim, mas concorda que pode haver atraso? Pode. Então, quando ele diz, olha, se eu coloco tudo junto, tudo dentro de um único chip, provavelmente eu terei um aumento de velocidade da operação do meu sistema, porque eu não terei atraso ao ter que comunicar um chip que está numa determinada posição física com o outro que está em uma outra posição. E aí ele emenda, né? E significativa redução na potência dissipada. O que quer dizer potência dissipada? Lembrem-se que a gente está falando de hardware. Hardware, por mais que a gente pense o tempo todo em nível lógico, por mais que a gente pense sempre em programação de alto nível, na Vera, o que a gente tem lá dentro do nosso dispositivo, e é por isso que a gente está estudando nessa disciplina material elétrico e semicondutor, na Vera o que a gente tem lá dentro são níveis de tensão e corrente se alterando e se movendo não, né? Corrente elétrica, assim, o tempo todo. E aí, quando a gente fala que eu diminuí a potência dissipada, é porque se eu tenho distâncias menores a serem percorridas, por exemplo, eu tenho a possibilidade não é sempre, né, que se alcança isso, eu tenho a possibilidade de
a exigir menos tensão e menos corrente do meu dispositivo. E menos tensão e menos corrente significa menos potência. O que é potência? Potência na tensão vezes corrente. Então, se eu diminuo, se eu exijo menos corrente, porque o meu resistor, ou porque o meu elemento do meu outro chip, do meu outro CI, não está a 5, 10 centímetros de distância, significa que eu estou diminuindo a potência dissipada. E daí, né? Isso daí serve para quê? Opa, a gente viu também que quanto maior o nível de temperatura, pior é o desempenho do meu sistema. Por isso que a gente utiliza dissipadores, ou você resfria, por isso que você climatiza salas, enfim, para garantir um nível de operação desses dispositivos o mais adequado possível. Tá? Então, quanto maior a temperatura, pior. Então, o fato de eu reduzir potência dissipada significa que esse meu dispositivo opera com uma temperatura menor. Certo? Então, certamente é a letra A. Até porque as outras falam assim, né? Menor velocidade de operação. Opa, não é, né? Eu consigo aumentar a velocidade porque eu tenho uma proximidade maior entre esses elementos. Maior velocidade, porém, reduz... Bom, o erro está aqui, né? Menor velocidade. Não, é maior. Ele aumenta a velocidade, aumenta a potência. Não, ele não aumenta a potência, ele diminui. E potência diminui com tensão. Bom, isso aqui não tem nada a ver, né? Então, letra E não tem muito o que discutir. Bom, beleza? Então, questão 1 da nossa sessão 3.2, letra A. Beleza. Caramba, eu tenho que falar menos, pessoal, senão a gente não vai chegar no final, não. Nó, 7h40. Os SOCs, esses nossos dispositivos de chips únicos, são excelentes microprocessadores, mas muitos computadores equipados com essa tecnologia ainda não são encontrados. Isso porque grande parte dos sistemas operacionais e dos aplicativos foram escritos para funcionarem com processadores com conjuntos de instruções de 32 ou 64 bits. Já os SOCs utilizam a arquitetura própria de funcionamento, que é conhecida como RISC. Comparando com a arquitetura atual, CISC, né, ou seja, a arquitetura dos computadores atuais utilizam uma arquitetura mais complexa, né, um conjunto completo de instruções, gerando um problema de compatibilidade quando da execução desses programas. Como os aplicativos foram escritos em uma arquitetura CISC e os SOCs necessitam de uma arquitetura própria para o seu funcionamento, o que significa a tal da arquitetura RISC. E aí? Aponta aí. O que vocês acham? Essa daí, assim, né? Não tem nem muita análise para fazer. A pergunta foi direta. O que significa arquitetura RISC? Senhores? Alguém? Letra B. Computador com um conjunto reduzido de instruções. Exatamente, né? A deixa já estava aqui, né? Se a CISC, se a arquitetura CISC quando eu tenho um conjunto completo de instruções, um conjunto mais complexo de instruções, a arquitetura RISC é quando eu tenho um conjunto com instruções reduzidas, ou seja, eu tenho menos instruções menos complexas para operar com o meu sistema. O resto... É um pega, né? Porque se a gente for pelo texto, a gente vai na A. Por quê? Não, faz não. Vamos lá, vamos ler o texto aqui. Dá uma olhada aqui. Comparando com a arquitetura atual, CISC, aí ele afirmou, aí colocou entre parênteses, CISC, computador com um conjunto completo de instruções. Então, aqui no texto, ele já te disse que esse conjunto de 32 e 64 bits é para a arquitetura CISC. Então, quando ele pergunta aqui do que se trata essa tal de arquitetura RISC, você já tem que a CISC está descrita aqui. Então, a letra A é exatamente a única que não pode ser, porque você já tem conceituado aqui. Agora, o que é o resto?
Sistema de controle e aquisição de dados. Caramba, tá muito longe disso, né? Isso aqui não tem nada a ver com essa arquitetura. Controle lógico programável, CLP, Sistema Digital de Controle Distribuído. Tá longe, tá longe. Percebam que, olha o como é que tá a questão. A gente passa todas as orações aqui, todas as frases falando sobre a arquitetura. Aqui só tem 2 itens que falam sobre conjunto de instruções sobre arquitetura. Letra A e a letra B. A letra C, D e E não tem nada a ver com contexto. Só que a letra A, ele já me disse que é tecnologia CISC, tá bom? Então, até por exclusão, dava para a gente chegar aqui. E aí, vamos tomar cuidado com a leitura, quando a gente fizer a leitura de um texto como esse. O que eu digo para vocês? Todas as vezes que vocês se depararem com questões como essa, normalmente, o que está aqui no início é apenas contextualização. Não procurem a resposta aqui, porque não vai estar, né? Não faz sentido a resposta estar no enunciado, no contexto. Mas o contexto te ajuda a se localizar. Esse é o grande objetivo. A gente está falando do quê? Se do nada simplesmente aparecesse a pergunta, o que significa, né, arquitetura RISC? Bom, aí se isso não tivesse tudo muito bem sedimentado, poderia surgir grandes dúvidas. Mas quando você contextualiza, fala do que se trata, microcontrolador, conjunto de instruções de 32 e 64 bits, arquitetura CISC, enfim, você consegue enxergar de maneira mais completa o seu contexto. Esse é o objetivo desse tipo de pergunta. Então, ao contrário do que muita gente pensa, onde esses textos têm a finalidade de desviar a atenção ou até de complicar as coisas, o grande objetivo é contextualizar. É te dizer assim, olha, antes de você começar, antes de você propor a sua resposta, organize as suas ideias nesse rumo, nessa direção, baseado nesse contexto, tá? Então, questão 2, letra B. A questão 3 fala do nosso 3D IC, aquele nosso circuito integrado tridimensional. Então, o 3D IC é um circuito integrado que contém mais de 2 camadas de componentes eletrônicos ativos. Com isso, a possibilidade de integração tanto na horizontal quanto na vertical em um único circuito. Então, a gente está falando de uma característica construtiva do tal do circuito integrado. Essa tecnologia ainda não é definitiva, pois ainda há a necessidade de maior desenvolvimento desses circuitos integrados. Ao abrir uma terceira dimensão nos circuitos integrados, criaram-se novas oportunidades para uma maior aglomeração de transistores. E para as conexões destes transistores, os fios poderão ser menores. Devido a essas características, o que pode acontecer com a taxa de transferência entre a parte lógica e a memória. Pessoal, primeira observação que eu faço aqui, né, que a gente já conversou em sala de aula, quando a gente trabalhou esse tema, que estamos falando de tecnologia nova, tá? Não estamos falando de tecnologia que já foi desenvolvida e que está em plena implementação, em pleno uso, não, tá? E aí, na sequência, ele está dizendo, olha, com essa característica, o que vai acontecer com taxa de transferência, pensando em um circuito tridimensional? Vamos dar uma olhada nas proposições. Ele está falando a pergunta é com relação à taxa de transferência. Tá? Então, pensa aí em bits por segundo. Vai diminuir, facilitando a integração? Vai aumentar, dificultando a integração? Vai aumentar, facilitando a integração? Permanece a mesma? Ou não haverá taxa de transferência? A integração não muda com a colocação dessa camada. O que vocês acham?
Pergunta é, o que pode acontecer com a taxa de transferência? Bits por segundo, estamos falando de comunicação entre partes de um mesmo dispositivo. Por exemplo, parte lógica, parte de processamento e memória. Vamos supor que essas duas partes estejam no mesmo dispositivo, dentro do mesmo CI. O que vai acontecer? Aumento. Oi? Aumento. Ixi, não estou ouvindo. Teria aumento, né? Eu aumento a taxa de transferência, mas eu facilito a integração ou eu dificulto a integração? Facilitaria? Isso. Se eu aumento a taxa de transferência, eu facilito a integração entre diferentes materiais, dispositivos ou sinais. Então, questão 3, letra C. Não tem nem muita análise para ser feita, porque o restante vai de encontro a essa proposição, tá bom? A gente não vai diminuir, né? Se você está colocando tudo dentro do mesmo dispositivo, então certamente você vai aumentar essa taxa de transferência, o que facilita a integração, né? Se aumenta a taxa de transferência, você facilita a integração. Beleza? Pessoal, então, terminamos a sessão 3.2, bora dar uma olhadinha na sessão 3.3, onde a gente falou sobre... Caramba, esqueci o título da sessão. Peraí. Ah, 3.3 a gente está falando daquelas famílias dos nossos circuitos integrados. Perguntas. Vamos lá. Primeira delas, as famílias de CIs se distinguem umas das outras pelo dispositivo semicondutor que é incorporado. Lembra? A gente falou lá em cima, seja um TBJ, um FET, um MOS. E como os dispositivos semicondutores são interligados para formar a porta lógica, o que é porta lógica mesmo? Porta lógica é o elemento básico da eletrônica digital. Então, quando a gente diz assim, olha, o transistor que está lá dentro do tal do circuito integrado, na verdade, o transistor ele está dentro de uma porta lógica, e essa porta lógica compõe os elementos básicos da eletrônica digital que está dentro do CI. Então, é mais ou menos dizer assim, o elemento básico da eletrônica analógica é o transistor, o elemento básico da eletrônica digital é a porta lógica, e para eu construir um dispositivo eletrônico que a gente conhece hoje, né, baseado em eletrônica digital, eu tenho dentro a porta lógica e eu tenho, claro, lá dentro o transistor. Então, muitas vezes as pessoas fazem relação direta entre transistor e processador, transistor e CI, mas não tem como você compreender, você estudar eletrônica digital saltando de transistor direto para CI, tá? Não sei quais de vocês fizeram já a disciplina de sistemas digitais, mas ela se baseia por completo em portas lógicas. O que tem dentro de porta lógica? Transistor. O que tem dentro de um CI? Portas lógicas. Certo? Beleza. Então, entendido isso, de acordo com a tecnologia empregada em sua fabricação, as famílias de componentes digitais possuem características bastante distintas. Qual alternativa contém as famílias de circuitos integrados existentes? Aí ele traz aqui uma lista de uma sopa de letrinhas. Vocês lembram disso daí? Não? Sim? Não? Ó, vamos lá, então. Letra B. Oi? Letra B. Letra B. Vamos pensar aqui, vamos ver direitinho o que ele está perguntando. Ó. Qual que é a alternativa que contém a família
de circuito integrado. O que quer dizer família? A família está me dizendo com qual tipo de transistor ele é construído. Tipo de transistor. Quando a gente olha para uma letra B, por exemplo, ele está classificando os meus circuitos integrados não com base no dispositivo que o constrói, não com base na tecnologia empregada, mas essas características aqui do MSI, LSI, VLSI, está me dizendo, está me classificando, categorizando, segmentando baseado na quantidade de transistores que eu tenho dentro de um CI. Quando a gente quer classificar baseado no tipo de tecnologia empregada, a gente utiliza essa classificação aqui, ó. RTL, quando eu tenho resistor, transistor, diodo, transistor, transistor. SL? Ixi, esqueci, deu branco aqui agora. Mas, enfim, aqui, quando a gente olha para essa classificação baseada em tecnologia empregada, a gente quer saber qual é o dispositivo que tem lá dentro. Que tipo de dispositivo eu tenho lá dentro? Ah, lá dentro eu só tenho transistor. Lá dentro eu tenho diodo, transistor. Lá dentro eu tenho resistor e transistor. São essas. O que é isso aqui? Ah, isso daqui é a quantidade de transistor. Então, quando eu olho para um CI com ULSI, eu estou dizendo que ele tem uma integração enorme, que eu tenho uma quantidade gigantesca de transistores lá dentro. E a hora que eu caminho da direita para a esquerda, eu vou diminuindo a quantidade de transistores. Ou, caminhando da esquerda para a direita, o SSI é o que tem a menor quantidade de transistores, se eu não me engano, abaixo de 10, tá? Letra C, a gente está falando das portas lógicas, AND, OR, NAND, NOR, não tem nada a ver com a história, né? Não é família de CI, SOC e 3D é o que a gente acabou de conceituar lá atrás, não tem nada a ver com família em si, e MOS, CMOS e CMOSFET está relacionado à característica de transistor e não de família de circuito integrado. Logo, resposta para essa questão é a nossa letra A. Ok? Entendido isso? Lembraram? Na verdade, não é nem uma questão de entendido, né? É uma questão de lembramos? Apenas isso. Bom, questão 2. Os circuitos construídos a partir da álgebra booleana foram durante muito tempo implementados utilizando os circuitos eletromecânicos como os relés. Caramba, hein? Relés. Os níveis de tensão correspondente a um nível lógico poderia assumir qualquer valor, dependendo das características do projeto. Com o transistor ocorreu uma padronização dos sinais elétricos que correspondem aos níveis lógicos. Assim, a família TTL, que é a mais utilizada, aquela família lá, ó, que tinha só transistor e transistor, né? Foi o primeiro ramo da família lógica bipolar, baseado em transistor bipolar de junção. E atualmente tem a mais extensa opção de circuitos básicos. O que ele quer dizer com opção de circuitos básicos? Aqueles elementozinhos lá das portas lógicas, uma AND, uma OR. Aqui, ó, tá vendo essas portas lógicas aqui? Elas são construídas baseado nessa tecnologia. E essa tecnologia aqui, por exemplo, uma TTL, ela constrói, possibilita construir uma porta AND, por exemplo, com transistores bipolares de junção, transistores bipolares de junção. Por isso que ele diz que ele é uma família lógica bipolar, tá? E tem aí uma extensa opção de circuitos básicos, como, né? Porta AND, porta OR, porta NAND, enfim, e assim vai. Bom, vamos lá, né? Qual é o principal componente utilizado na família TTL? E por que essa lógica substituiu a lógica DDL?
Bom, já respondi a metade, né? Qual que é o principal componente da família TTL? Senhores, acabei de falar. A família TTL é a sigla de transistor, transistor, logic, ou seja, lógica, transistor, transistor. Então, qual é o seu principal elemento? O transistor. Então, se a gente faz uma análise, né, muito simplória das 5 alternativas que a gente tem, quando ele pergunta qual é o principal componente utilizado na família TTL, olha o que diz a letra A. Utiliza diodo e transistor. Utiliza diodo? Não. Utiliza transistor? Letra B, o transistor. Ponto. Utiliza resistor? Utiliza capacitor? Aí aqui ele nem fala, né, de qual é o componente. Ou seja, a primeira pergunta respondida já me possibilita identificar que a resposta é a letra B. Mas vamos terminar de ler, pelo menos, né, para a gente entender do que ele está falando. Então, quando a gente fala de uma lógica, de uma família TTL, ou seja, de uma lógica transistor-transistor, eu estou dizendo que dentro do meu circuito integrado só tem transistor e transistor. Então, o transistor é o meu principal componente, porque ele substituiu os diodos, tá vendo aqui? Lógica DDL, diode, logic. Lógica, diodo, diodo. Então, a gente está dizendo que a família TTL substituiu a família DDL, porque o transistor substituiu o diodo. Então, o transistor é usado em circuitos de pequena e média integração e apresenta boa imunidade ao ruído. Sim, todas essas informações são verdadeiras. Até porque se o restante da frase não fosse verdadeiro, não teria nenhuma questão, nenhuma alternativa correta. Tá bom? Então, o transistor substituiu o diodo, né? Quando a gente tem a família TTL substituindo a DDL, e ele é usado aí em circuitos de pequena e média integração. Ah, mas por quê? Quando eu tenho circuitos de alta ou altíssima integração? Ah, bom, aí normalmente não é a família TTL, a gente passa a utilizar os dispositivos, os transistores, não mais os TBJ, a gente passa a utilizar os transistores de efeito de campo, os de óxido de metal, ou seja, os MOSFETs, os CMOS e assim por diante, tá bom? Beleza, então, questão 2, letra B de bola. Questão 3, para terminarmos a unidade 3. As famílias lógicas são diferentes umas das outras de acordo com os dispositivos que utilizam e como são interligados os dispositivos semicondutores para formar essa porta lógica. Isso de acordo com a tecnologia que é empregada em sua fabricação. Dentre as famílias de circuitos integrados, temos a família RTL. Qual o componente que essa lógica utiliza? Pessoal, o que significa a família RTL? Lembra que a sigla diz respeito aos seus elementos. Então, o L é de logic. O que é o R? O R está relacionado ao resistor. Eu estou dizendo assim, olha, nesse circuito integrado de família RTL tem resistor. Qual que é o outro? O T. Ah, o T é o do tal do transistor. Então, a família RTL é uma família que tem resistor e transistor em sua lógica. Por isso, resistor, transistor, logic. Logo, onde que ele está dizendo isso nas nossas alternativas? Vamos dar uma lida? Utiliza vários transistores por porta. Nessa lógica, o que é? Utiliza vários transistores por porta nessa lógica. É a corrente elétrica que carrega a informação e não a tensão. Se ele está perguntando qual é o componente que essa lógica utiliza,
Ele falou alguma coisa de resistor? Não, então faltou um pedaço, né? Utiliza o transistor bipolar como principal componente e trabalha com tensão de 5 volts. Normalmente não é 5 volts que essa lógica RTL trabalha. E ainda faltou o tal do resistor. E aí, questão item C. Essa lógica utiliza apenas resistores e transistores em seus circuitos. Foi uma das primeiras famílias transpostas para os circuitos integrados. Ela está obsoleta hoje. Essa faz mais sentido. Utiliza diodos e Pô, não é, né? Diodo aqui? Não, aqui tem resistor e transistor. Integração em larga escala. Esses circuitos contêm grande escala de integração. Bom, eu estou perguntando qual que é o componente, eu não estou perguntando qual que é o nível de integração. Resumindo, resposta correta para a pergunta realizada, letra C. Ou seja, na família RTL nós temos resistores e transistores. Senhores, alguma dúvida? Caramba, achei que a gente ia chegar muito mais rápido no capítulo no 4. Bom, nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu achar aqui o nossa unidade 4. Essa daqui, eu acho que a gente vai caminhar bem rapidinho, porque eu quero que vocês tenham na mão todas as respostas. Senhores, vou fazer uma recomendação. De novo. Façam essas questões. Na verdade, nós vamos fazer diferente. Vocês estão com papel e caneta aí na mão? Sim. Sim, né? Mas não estão anotando no livro, correto? Eu tô marcando, né? Porque já No tinha livro? meio que resolvido isso aí, né? Ah, é? E da unidade 4 também? Na unidade 4 não, só até a 3 mesmo. Ah, então beleza. Então nós vamos fazer o seguinte, fecha o livro, não é para marcar no livro. O que vocês vão fazer? Eu vou passar só o gabarito, porque não vai dar tempo da gente ler as questões, então não adianta a gente tentar fazer aqui. O que eu vou fazer? Eu vou passar o gabarito para vocês de cada uma das sessões, e aí quando vocês forem se preparar para fazer a avaliação, vocês já têm a resposta. Quando eu falo de se preparar, estou dizendo assim, olha, daqui a pouquinho, mais tarde, ou sei lá, madrugada fora, que momento que vocês vão estudar para fazer essa avaliação, leiam a questão, resolvam e confiram com o gabarito. Ah, professor, mas você está sonhando. Não, não estou sonhando, porque eu acho que é assim que a gente tem que fazer as coisas corretas. Ah, eu tenho uma prova para fazer, eu posso fazer essa prova em casa? Sim. Qual o problema? Nenhum. Sentar e responder de acordo com o que se sabe. Poxa, eu vou estudar? Claro que vai. Como que eu vou estudar? Vou ler o texto, vou dar uma lida nas sessões e vou responder as questões do final do livro. E aí eu vou responder, mas eu não sei se está certo. Bom, agora vai saber, porque eu vou te passar o gabarito. E aí, enfim, né? A gente já teve essa conversa lá, talvez no único dia, não me recordo se a gente teve essa conversa, mas além de profissionalismo, eu espero de vocês atitudes éticas. Éticas como exatamente essa que eu estou recomendando a vocês. Que a gente estude para aprender e não para tirar nota. Bom, então beleza. Então fecha o livro, fecha o livrinho digital aí e pega o papel e caneta para a gente anotar as respostas para depois vocês conferirem da unidade 4, tá? Quem não tiver da unidade 1, depois me avisa que eu passo para vocês, tá? Então, vamos lá. Seção 4.1, seção 4.1, número 1, alternativa A. Seção 4.1, questão 2, alternativa B, de bola. Questão 3, alternativa C.
Seção 4.2. Seção 4.2. Questão número 1. Letra A. Questão número 2. Alternativa B, de bola. Questão 3. Alternativa C. E, por fim, a nossa seção 4.3. Questão 1. Questão 1. Letra A. De novo. Questão 2. Letra B. De bola. Questão 3. Letra D. De dado. Senhores. Tudo A, B e C, ué. Oi? Quase que deu tudo A, B e C, ué. Você viu, rapaz? Fiquei na expectativa aqui também. Pessoal, então, com esse gabarito aí, a gente tem como conferir, como verificar, tá, as respostas. Vou dizer de novo, né? Sugiro fortemente que resolvam, que façam as atividades, até para se habituar, né? A gente tem que, como já conversamos, né? Já dissemos, esse é o tipo de questão padrão para qualquer tipo de avaliação que vocês forem fazer, e não estou falando de avaliação da graduação, não estou falando qualquer prova de concurso, qualquer processo seletivo, vocês vão se deparar com esse tipo de questão, então estar preparado para é sempre muito importante. E aí, só para esquentar os motores, vai aí o gabarito para que vocês se divirtam se preparando para essa avaliação. E recomendo de novo, não deixem para o final, não deixem para o último dia, lá para o dia 10, 11 horas da noite, para ter que fazer em meia hora, tá? Se preparem, se organizem e façam a avaliação, certo? Outra coisa. As atividades do AVA continuam lá disponíveis para serem feitas, tá? Não sei em que pé todo mundo está nesse momento, mas qual é o nosso objetivo? Como a gente sempre traçou, é que a gente chegue ao final do semestre com todas as atividades realizadas, inclusive as atividades diagnósticas, atividades de aprendizagem de cada uma das sessões. Portanto, de novo, né, recomendo que o façam, não só para cumprir tabela, mas que o façam para se prepararem para a avaliação, se prepararem com conhecimento desta disciplina, tá? Que, como já conversamos, em especial a unidade 4, né, traz muita coisa nova, muita coisa bacana de se ler, de se pesquisar depois. Achei muito interessante. Feito, pessoal? Tranquilo? Tranquilo. Só quero te perguntar uma coisa. Sim. Algumas disciplinas blended que eu já cursei, Ah. as provas eram formuladas pelo professor e enviadas para São Paulo, né, para aprovação. Aí eu queria saber se a sua já vem direto de lá ou se você mesmo que formulou. Não. Na verdade é o seguinte, as avaliações blended, elas são... A primeira VA, ela é do professor. A segunda VA, salvo exceções que, sei lá, podem ter acontecido em algum momento, a segunda VA é sempre uma avaliação que, digamos assim, vem pronta, tá? Não é uma opção, não é uma elaboração do professor, tá? Não é ele que elabora o professor da disciplina. Claro, como é que é elaborada essa prova, então? É um banco de questões elaborados pelos professores da instituição, que a instituição seleciona as questões de maneira, né, a construir a melhor prova, e aí sim aplica a prova, ou as, né, são várias versões,
para as unidades para as faculdades do grupo, tá? Então, assim, essa prova, ela não foi elaborada por mim, tá? Ela foi elaborada pelo corpo docente, digamos assim, do grupo, tá? Tranquilo? Então, beleza, então. Então, tá bom. Senhores, mais alguma coisa? Professor, Sim. como é que eu faço para entrar em contato com o senhor, com o seu e-mail? Uai, cara, eu estava conferindo ali, eu acho que eu recebi teu e-mail, sim. Ah, Na tá. verdade, eu não estou acompanhando tão de perto, assim, todos os meus e-mails, porque a gente criou um grupo, Emerson. Então, tem um grupo de WhatsApp que a gente se comunica muito mais rapidamente. Qual que é esse grupo? Como é que eu faço para entrar nele? Ah, cara, me manda uma mensagem, eu te mando o convite para o grupo. Anota aí meu número. É 62? É 62 62 9 9 8209 8209 2133. 2133? Isso, exatamente. Ah, tá. Ok. Tranquilo? Tranquilo. Obrigado, senhor. Então, tá bom. Pessoal, mais alguma coisa? Não? Então, tá bom. Senhores, aproveitando aí a deixa do Emerson, né? Peço que estejam atentos, né? Vocês perceberam que eu não sou muito de ficar escrevendo bilhetinhos e recadinhos e avisos o tempo todo, mas peço que quando eu disponibilizar alguma informação lá, prestem atenção, fiquem atentos ao que está publicado lá. Tá bom? Feito? Ô, Luciano, só mais uma dúvida aqui. Fala No aí. caso, a gente tem até dia 10 lá para fazer a prova, né? Uhum. E eu queria saber, assim, tá finalizando por aqui já ou vai ter alguma revisão, outra coisa assim, nas próximas semanas aí? Então, cara, tem aula semana que vem, né? Só que dia 10 que termina é quarta-feira. Então, na verdade, a nossa aula do dia 12, vou confirmar direitinho com a professora Lília, né? Porque, se eu não me engano, dia 11 é feriado, não é? É, Eu quinta-feira é não. feriado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque para mim, no calendário acadêmico, o dia 12 é um dia é, letivo. Só que eu acho que dia 12, cara, não, é um dia letivo, tá? Se eu tiver alguma coisa, alguma atividade específica, a princípio nada muda, tá? Temos aula normal, a gente vai se divertir com algum conteúdo aqui, dessa nossa disciplina. A gente traz alguma coisa da disciplina, alguma outra coisa interessante relacionada aos temas, sem problema nenhum. É que a gente já vai ter passado pelo período de prova, né? Nossa prova é até o dia 10, tá? Professor, eu não achei o local para fazer essa prova. Não achou o local para fazer a prova? Você pegou o manual? Manualzinho para fazer a prova? Sim, eu já li ele já, mas não, mesmo assim não consegui achar. Tá, nós vamos fazer o seguinte, então. Eu preciso começar uma aula daqui a pouquinho. Faz o seguinte, pega teu print de tela e a gente vai conversando pelo WhatsApp. Hoje eu não sei se vai ter jeito, porque, enfim, eu tenho outra aula começando agora 8h30, e ela vai até, enfim, né, até às 10. Mas amanhã, se você quiser adiantar e me falar assim, ó, professor, meu link devia estar aqui e não tá, printa a tela, marca lá onde deveria estar o link e me manda, que aí eu vou ver com a professora Lilian, com a coordenação, por que que não está onde deveria estar. Certo? Entendido? Entendido. Porque, assim, a questão do acesso à prova é um link específico em um determinado local, não é? Eu Se acho. ele, se ele não está lá, a gente tem que descobrir por que que ele não está lá. E aí, na verdade, como não sou eu, né, como a gente acabou de conversar, que como é que eu vou dizer, que disponibilizo isso, a gente fala com a professora Lilian sem problema algum, tá bom? Só me mandar.
Ok, obrigado. Falou. Senhores, mais alguma coisa? Ô, Luciano, Sérgio aqui. Fala, Sérgio. Eu estava vendo o grupo lá que você mandou links para as aulas práticas. Eu não vi da nossa matéria. Vai ter, não vai ter? É porque essa disciplina ela é teórica, Ah, tá bom. entendeu? Entendi. Aquelas outras disciplinas lá é porque elas têm prática em laboratório, na verdade. Então, era para ser no laboratório. A modelagem não, né? Mas eletrônica, as duas eletrônicas são disciplinas que a gente faria parte delas em laboratório físico, no laboratório de eletrônica e no laboratório de em ambiente computacional. Mas agora pensando um pouquinho melhor, Sérgio, não faz parte da carga horária da sua disciplina. Mas se você quiser participar da aula como convidado, digamos assim, não vejo problema algum. Por quê? Porque muitas das coisas que a gente vai ver, tanto na disciplina de eletrônica analógica, no laboratório, quanto na disciplina de circuito de sistemas digitais, faz parte, está relacionado a essa disciplina. Pode ser que alguma coisa lá não fique muito clara, e a gente pode ir conversando, mas se quiser participar, fica à vontade, tá bom? É que essa disciplina, nossa, ela não tem conteúdo prático, ela é uma disciplina teórica, tá bom? Mas tá convidado. Todos vocês estão convidados, se quiserem participar, amanhã a gente se diverte com eletrônica, tá bom? Beleza. Então tá bom. Pessoal, então da minha parte é só. Agradeço aí a atenção de todos. Um abraço, bom final de semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite, abraço. Bom final de semana aí. Fica com Deus. Até. Boa noite.